Ah, é o sessão spoiler a história de The Last of Us. Nunca joguei The Last of Us na minha vida e é isso aí. Este vídeo é um E oferecimento agora de eu vou Games saber a Hunter, história jogos, do jogo. consoles e acessórios com os melhores preços do mercado. Diga que conheceu a Bom loja dia, através do meu Gabriel. canal e ganhe 5% de desconto na hora na compra de qualquer jogo. Games Hunter, na mira do Ó, preço baixo. será que dá pra comprar um jogo de 300 por 150? E aí, galera do canal do Cidadão do Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de The Last of Us. Pra quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui no meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. E hoje eu vou Livra, contar a mestre, história pode de livrar que The eu Last of vejo. Us, mais a DLC Left Behind, beleza? Então, caso você queira saber qual é a história desse game que dispensa comentários adicionais de tão foda que é, eu recomendo que você se sente, porque lá vem a história. Senta que lá Para vem a começar a falar história. sobre a história de The Last of Us, é necessário que eu dê uma mini aula de biologia para vocês. Eu sei que você não gosta muito de biologia, eu sei que na escola a Ah, gente na vai estar real de até que saco eu cheio de gostava. biologia, mas olha, nem eu gosto muito de biologia, mas é a partir disso que eu vou explicar agora que a história de The Last of Us começa a ter sentido. Vocês já ouviram falar de um gênero de fungo chamado Cordyceps? Eu aposto que a maioria não, nem eu sabia o que era isso até fazer esse vídeo. O Não. Cordyceps é um gênero de fungo parasita que tem aproximadamente 400 tipos de espécies registradas e outras centenas ainda não registradas. Insetos que vivem em florestas, principalmente as formigas, são propensos a serem infectados pelos poros desse fungo. E falando em formigas, vamos usá-las como exemplo. Ao ser infectada, uma formiga passa a ter comportamentos e reações estranhas, parecendo uma bêbada ao andar e se contorcendo bastante. Quando o fungo se espalha e atinge o seu cérebro, ele praticamente passa a controlar a formiga, direcionando para onde ela anda e inclusive o que ela faz. A ação mais comum de um Que inseto parada, hein? infectado próximo da morte é subir em alguma planta e se esconderem. Depois do infectado morrer, o fungo começa a crescer de dentro para fora de seu hospedeiro em todas as partes do corpo, Ai, que principalmente da cabeça. E horror! quando eu digo crescer, galera, é crescer mesmo, como vocês estão vendo no vídeo ao fundo. Ao crescerem, os fungos começam a liberar poros, que por sua vez atingem todo o grupo de insetos mais próximo, infectando a todos os outros e causando uma epidemia geral. Isso não é ficção não, galera, é a natureza. No caso das formigas, se uma formiga infectada é descoberta a tempo, uma outra formiga se sacrifica levando a infectada para longe do formigueiro, assim impedindo que o fungo se espalhe e sendo uma verdadeira heroína. Caramba! Sidão, como eu passo a maior parte do meu tempo estudando sites de biologia do que vem dos sites adultos e sites de games, eu já ouvi falar sobre esse fungo e o que eu sei é que ele só afeta os insetos, não é? Então a gente tá numa boa, né? Não, fala aí. E sim, né? Sabe de nada, inocente. Então, né, na verdade não muito. Vamos considerar que 60% das doenças modernas vêm dos animais. Por exemplo, a gripe vem do porco e de pássaros. Covid. Sarampo, tuberculose e varíola vieram do gado. O mais legal é que todas essas doenças começaram como infecções que não poderiam nos afetar, mas depois de anos de contato com esses animais, elas se adaptaram ao nosso sistema, à nossa biologia. Além disso, esses animais comem insetos, que por sua vez podem muito bem estar infectados com o Cordyceps. E levando em conta que o objetivo desse fungo é se propagar, ele poderia muito bem se adaptar e evoluir, chegando ao topo da cadeia alimentar ao nos infectar. E foi mais ou menos isso que deu origem aos eventos de The Last of Us. Se você quiser saber mais sobre esse fungo e como ele poderia nos infectar e se um apocalipse zumbi é realmente possível, há alguns links bem interessantes na descrição do vídeo, não deixa de olhar lá. Em setembro de 2013, uma espécie ainda não registrada do Cordyceps acaba por infectar os humanos e se espalhar rapidamente. E no dia 26 desse mesmo mês, desse mesmo ano, no aniversário de Joel, foi que ocorreu o primeiro surto da epidemia do Nossa, Cordyceps. bem no aniversário do cara. Joel nasceu em 26 de setembro da década de 1980 e cresceu no Texas com seu irmão Tommy. Na sua juventude, lá para uns 20 anos de idade, ele teve uma filha e foi casado com a mãe dela por algum tempo.
Mas pouco depois de sua filha nascer, a mulher de Joel o deixou por motivos desconhecidos. Não há informações nem de quem ela é, ou de como se chama, ou por que ela deixou ele. Devido à vida de pai solteiro, Joel não teve tempo para os estudos. Então ele começou a trabalhar como carpinteiro para sustentar sua filha Sarah sozinho. Nos eventos do jogo, Sarah tem 12 anos de idade e sempre foi muito unida com o pai. Mesmo trabalhando bastante, Joel sempre teve um tempo para Sarah e os dois se davam muito bem, constantemente fazendo piadinhas sarcásticas um com o outro. Mesmo sendo bem pequena para os seus 12 anos de idade, Sarah é uma menina esperta e ativa. Ela fazia parte de um time de futebol feminino e já ganhou algumas medalhas em campeonatos. Ela também adorava andar de skate e fazer caminhadas com o pai. Os dois viviam muito bem juntos, pelo menos até a noite de 26 de setembro. O jogo começa mostrando Sarah dando um relógio de presente para o seu pai, já que era aniversário que dele. fofa. E logo após isso, Joel põe sua filha para dormir. A garota acorda no meio da noite por causa de alguns barulhos esquisitos e procura pelo pai, que aparentemente não estava em casa. Ao descer as escadas, ela acaba encontrando Joel, que chegou em casa correndo, procurando sua arma. Ao conseguir pegá-la, Joel acaba atirando em seu vizinho na frente de Sarah, pois o homem estava descontrolado. Sarah fica assustada e o irmão de Joel, Tommy, chega para tirá-los de lá com seu carro. Segundo ele, todos precisavam sair da cidade. Enquanto procuravam um jeito de sair, eles acabam presenciando um verdadeiro caos. Mal eles sabiam que o Cordyceps havia infectado os humanos e estava se espalhando incrivelmente rápido. Pessoas infectadas corriam e agrediam outras pessoas, as matando. Todos os infectados agiam como verdadeiros zumbis. E quem era mordido por um infectado também passava a se transformar. Tommy acaba batendo o carro, que capota. Sarah quebra uma perna, então Joel é obrigado a carregá-la. Tommy os ajuda com seu revólver, matando infectados. Joel passa à frente de Tommy e começa a seguir para uma zona rural. Ele é impedido por um soldado, que recebe ordens para exterminar Joel e Sarah. Joel reage e sobrevive. Mas Sarah morre. Por favor, não. Ah, não. Sarah! Oh, dó. Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Que dó. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Puta, já começa Sai. na alegria o jogo já. Querida! Não faz isso comigo, querida. Não faz isso Que comigo. dó. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. Em apenas alguns meses, cerca de 60% de todos os humanos foram mortos ou infectados. 20 anos depois, no ano de 2033, sobraram apenas os últimos de nós. Assim como nas formigas, o da Cordyceps hora, infectou The o Last cérebro of humano, Us. fazendo o micélio crescer no interior do tecido cerebral e matando as células do mesmo. Isso apaga as memórias do infectado e faz com que ele fique louco, modificando seus instintos para que seu único objetivo seja espalhar mais esporos e infectar outros possíveis hospedeiros. Até então, existem 4 estágios de infecção, e esses 4 estágios se dividem em 4 tipos de infectados. Dentre eles, os Runners, Stalkers, Clickers e Bloaters. Vamos falar sobre cada um deles. Os Runners, ou corredores, são infectados que se transformaram recentemente e que ainda têm muitos instintos humanos. Por exemplo, eles ainda gemem como humanos e têm uma aparência humana. Uma maneira de identificá-los como infectados é por seus olhos vermelhos e gemidos constantes. Eles costumam tremer e se contorcer, dando sinal de que ainda tentam resistir à influência do fungo. Eles não atacam até serem Lindos. atacados ou incomodados, seja com um toque ou barulhos. Os Stalkers, ou perseguidores, que são infectados com mais de uma semana de infecção, não têm mais consciência humana e são muito violentos. O fungo já começa a sair por parte de sua Credo. cabeça, mas Tá normalmente bonito apenas ainda. por um lado, Boa o noite, deixando Ark. com um único olho.
Devido ao fungo sair, eles passam a fazer alguns sons de estalo, que se intensificam no terceiro estágio de infecção. Os clickers, ou estaladores, são os infectados com mais de anos de infecção. O fungo já cresceu tanto que chegou a sair de sua cabeça, o tornando completamente cego. Coisa horrorosa. Mesmo com esse ponto fraco, eles são muito mais fortes que um humano normal e têm uma audição mais apurada. Eles são chamados de estaladores por causa dos barulhos de estalo que fazem, algo como um clique. Através desse barulhinho, eles conseguem detectar a posição e distância de outros objetos e pessoas através da emissão de ondas ultrassônicas. Isso se chama ecolocalização ou biosonar. Esse fungo que sai para fora de sua cabeça por muitas vezes funciona como um escudo, pois um tiro de pistola, por exemplo, pode quebrá-lo, mas não o suficiente para deixar que a bala chegue ao cérebro e mate o hospedeiro do fungo, ou seja, a pessoa. E por último temos os bloaters, ou aranques Nossa, tem mais defumados. ainda. Sério, essa porra significa isso. Pelo menos é o que todo tradutor na internet diz, né? Mas enfim, os bloaters são o último e mais perigoso estágio dos infectados. E mais Sua feio. infecção já aconteceu há mais de décadas, e por isso o fungo já tomou não só toda a cabeça do hospedeiro, mas todo o seu corpo, formando uma espécie de armadura. Eles são extremamente agressivos, mas felizmente mais lerdos, devido ao seu tamanho. Eles também cospem bolas de micotoxina, que são substâncias químicas tóxicas produzidas por fungos. Mais detalhes na descrição do vídeo. Os bloaters também utilizam da ecolocalização, assim como os instaladores, porém a sua é menos apurada. Lembram-se do exemplo que eu dei da formiga, que quando ela morria, o fungo saía para fora dela e soltava esporos? Então, isso também acontecia com os infectados humanos. Então, se um hospedeiro morresse, o fungo continuaria a crescer e sairia para fora dele, indo além do corpo e o prendendo em qualquer superfície que estivesse. Então, o fungo começa a soltar esporos, podendo afetar qualquer um que o respirar. Felizmente, o fungo só costuma fazer isso em locais subterrâneos ou úmidos, como esgotos e porões. Onde não entrar. Depois de falhas constantes de se encontrar uma cura, o mundo passou a ser um verdadeiro apocalipse, e nos Estados Unidos, certas medidas foram tomadas. A fictícia Agência de Resposta a Desastres Federais, mais conhecida pela sigla em inglês FEDRA, assumiu o controle das Forças Armadas Americanas e declarou lei marcial, removendo os burocratas do poder. Para conter a infecção do Cordyceps, a FEDRA e os militares criaram diversas zonas de quarentena dentro de Boston e Pittsburgh, onde as pessoas não infectadas passariam a morar, protegidas dos infectados. Se uma pessoa fosse infectada ou pelo menos tivesse indícios de ter sido infectada, esta seria morta no ato. Com os Estados Unidos virando um estado policial que exercia poder absoluto sobre as zonas, era questão de tempo para que alguém se É manifestasse. sobre o jogo The Last Até of que um Us. grupo de milícia revolucionário chamado de Os Vagalumes apareceram e começaram a enfrentar os soldados e a FEDRA. O objetivo dos vagalumes era acabar com a FEDRA, afirmando que eles são tiranos e exigindo que um governo, ou seja, uma democracia, voltasse a ser exercida. Além disso, eles constantemente buscavam uma cura para a infecção do Cordyceps. Durante muito tempo, eles guerrearam com os militares e conseguiram o apoio do público quando 6 membros dos vagalumes foram capturados e executados sem dó. Mas com o tempo, sua moral começou a baixar devido às falhas em encontrar uma cura, e com isso eles começaram a perder a guerra contra os militares, pois a FEDRA começou a enviar soldados para caçá-los. E é exatamente em 2033, 20 anos após sua filha ter morrido, que Joel se encontra em uma zona de quarentena de Boston, com seus mais de 50 anos de idade nas costas. Inicialmente, Joel passou a se virar junto com seu irmão Tommy, mas as ações cometidas pelos dois para sobreviver fizeram com que Tommy começasse a ter pesadelos constantes. Com isso, ele deixou Joel e se juntou aos vagalumes. Mas com o tempo, ele acabou se desencantando com os vagalumes e deixou Boston. Após Tommy deixá-lo, Joel conheceu Tess, uma contrabandista que morava na mesma zona de quarentena de Joel. Juntos, os dois passaram a contrabandear suprimentos de dentro e de fora da quarentena e fazer parte de um tipo de mercado negro estabelecido pelos sobreviventes de Boston. Logo, os dois se tornaram inseparáveis, e essa aliança era respeitada por todos os outros contrabandistas e sobreviventes da zona, que não se atreviam a mexer com a dupla. E isso finalmente nos leva ao verdadeiro começo de The Last of Us. Certo dia, Tess chega em casa com alguns hematomas e arranhões e Joel fica preocupado.
Segundo ela, alguns capangas de Robert, um contrabandista de armas local, Boa tentaram noite, matá-lo. Mário. Pra vocês verem como ela é durona, ela conseguiu dar uma surra nos caras e fugir. Joel e Tess haviam recentemente comprado algumas armas de Robert, que por sua vez pegou o dinheiro e vendeu as armas pra outro Essa comprador. aqui é a real história do Covid, tá ligado? Pra tia do grupo do Zap acreditar. Como o safado sabia que a dupla era mortal, ele decidiu matá-los. Mas agora, filho, ele era a caça. A dupla se arruma e vai atrás de Robert. Após arrebentar e matar alguns capangas de Robert, eles conseguem pegá-lo e interrogá-lo. Ele diz que vendeu as armas para os vagalumes, pois tinha dívidas com eles e não tinha jeito de pegá-las de volta. Com isso, Tess o mata. Qual é? Que se danem os vagalumes! Vamos pegar eles! Essa é uma ideia idiota. Caramba. Bom, e agora? Sem compaixão. Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Logo após matar Robert, Joel e Tess são abordados por Marlene, a líder dos vagalumes. Ela precisava de Robert vivo para poder fechar o acordo. Tess demanda que Marlene devolva suas armas, mas a líder recusa e faz uma contraproposta. Se a dupla levasse uma mercadoria para fora de Boston, ela devolveria parte das armas e pagaria o dobro do valor delas. Os dois ficam bastante interessados, mas exigem ver primeiro o pacote e as armas. Mesmo machucada por algum motivo não revelado, Marlene os leva até um prédio abandonado, onde estava a mercadoria, que era uma garota chamada Ellie. Vamos falar sobre ela. Ele nasceu entre 2018 e 2019, ou seja, aproximadamente 5 anos depois que o fungo se espalhou. Sua mãe, chamada Anna, morreu um dia depois de ter dado à luz a Ellie. Mas antes de morrer, Anna conseguiu escrever uma carta para Marlene, que era sua amiga, pedindo para que ela cuidasse da menina. Sim, que parece que agora vai estar na Disney, né? Eu vi. Parece que ainda não entrou, mas aí eu assisto por outro site. Patrocinar metade do vídeo do resumo de The Last of Us 2 e Kaique. Vou ter que recusar, entendeu? Vou ter que recusar, mano. E vídeo assim com mais de 40 minutos, eu cobro um pouquinho mais caro. Muito mais caro. A partir daí, Pra valer a Marlene pena, passou né? a Quase cuidar um de filme. Ellie, mas devido à sua liderança com os vagalumes, acabou enviando a menina para uma zona de quarentena. Isso tudo é revelado e mostrado na HQ American Dreams, ou em português, Sonhos Americanos. É uma história em quadrinhos dividida em 4 edições, que contam sobre a chegada de Ellie na zona de quarentena e como ela conheceu Marlene e sua amiga Riley, que eu vou explicar quem é mais pra frente no vídeo. Quem quiser ler as 4 edições da HQ, tem um link na descrição do vídeo para que elas sejam lidas online e em português, hein? Finalmente, depois de tanto vídeo de Halo com as HQ tudo em inglês, temos Oi, aí uma mestre, HQ de olha, The Last of dois Us em mestres português para online vocês no verem chat. aí na descrição do vídeo, beleza? Voltando ao jogo. Ellie não sabe como era o mundo antes da infecção e é muito curiosa sobre ele. Nos eventos do game, ela tem apenas 14 anos de idade. Todos se conversam e se separam, Joel e Ellie indo esperar em um esconderijo de Joel, enquanto Tess iria com Marlene ver as armas. Mais tarde, Tess volta depois de ter visto as armas e fechado acordo com Marlene. A missão da dupla era levar Ellie até os vagalumes que estariam esperando eles em um ponto de encontro fora da zona de quarentena de Boston. Era só entregar a garota e o serviço estaria completo. Eles decidem sair de madrugada para evitar contato com os militares que protegiam as entradas e saídas da zona. Eles conseguem ir bem longe, mas acabam sendo interrompidos por uma dupla de patrulheiros militares. Os guardas mandam o trio ajoelharem e começam a rastreá-los com um aparelho que identificava a infecção. Antes de rastrearem Ellie, a garota reage e após uma briga feia onde os 2 guardas morrem, ela revela ter sido mordida. Caramba. Ah, droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Que ela é Olha. imune, né?
a doença, não sei, não lembro. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso É explicar? melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Tadinha. Por que ela armaria pra vocês? Ellie revela ter sido mordida há quase um mês. Isso era inacreditável, pois alguém mordido se transformava em menos de um dia. Isso significava que ela era imune ao fungo. E era por isso que os vagalumes a queriam, para tentar achar uma cura a partir da imunidade dela. Na DLC Left Behind, é revelado como Ellie foi mordida. E eu vou fazer agora um pequeno resumo da DLC para vocês. A DLC se passa pouco mais de um mês depois dos eventos da HQ American Dreams, e exatamente 3 semanas antes de Ellie conhecer Joel e Tess. Certa noite, quando Ellie ainda estava na zona de quarentena de Boston, ela recebe uma visita de Riley, uma amiga que ela conheceu nos eventos da HQ e que acabara de se tornar um vagalume. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Riley nasceu entre 2016 e 2017, e quando era pequenininha, viu seu pai se infectar e matar sua mãe, fazendo com que ela tivesse que matá-lo logo em seguida. Isso a abalou muito, e ela acabou sendo transferida para uma zona de quarentena, onde conheceu outras crianças. Ela se adaptou muito bem ao modo militar de se viver e fez muitos amigos, mas mesmo assim odiava a vida totalitária, ou seja, que ela não fosse dona do seu próprio destino. Com isso, ela começou a apoiar os vagalumes. Nos eventos da HQ, quando ela tinha apenas 15 anos de idade, ela começou a se questionar se deveria continuar na zona ou fugir, pois aos 16 anos ela teria que se alistar no exército dos militares. E foi aí que ela conheceu Ellie. Conforme eu disse, na descrição do vídeo tem links para HQ caso queiram saber como elas se conheceram exatamente. No fim da HQ, Riley foge com os vagalumes, na esperança de se juntar a eles. E depois de mais de um mês fora, ela volta na zona de quarentena para dizer um último adeus à sua amiga Ellie, já que ela havia se tornado uma vagalume. Ela entra no quarto de Ellie de madrugada e a chama para saírem escondidas. Ellie a aceita e Riley a leva para um shopping center abandonado, onde elas se conheceram. Elas brincam um pouco por lá e inclusive ligam a energia. Juntas, elas brincam com vários brinquedos e inclusive tiram fotos juntas. Ellie questiona Riley o porquê de tudo aquilo, e Riley responde que essa seria a última vez que elas se veriam, já que os vagalumes iriam mandá-la patrulhar em uma cidade distante. Elas discutem, mas continuam a brincar ainda mais, fazendo legal, inclusive uma guerra de arminhas de água. Elas ligam o rádio e passam a dançar juntas, onde Ellie revela não querer que Riley vá embora e a beija. E a galera enchendo o saco, que eu lembro que quando lançou o jogo 2, ficaram enchendo o saco dela beijar uma menina no jogo. E a menina já era sapatão desde sempre. E o povo enchendo o saco. Deixe ela beijar quem ela quiser, meu Deus. Pelo quê? Olha, mas esse aqui é de quê? De 2013 esse jogo? É de 2013. 2013 não tinha lacração. Lacração, né? Tá ligado? Xiii. Ai, essa turma, viu? Vamos dar um jeito. Não deixa personagem colar Mas acho que a velcro em Marlene não paz. vai cair. Espera. Ligaram a música e os zumbis vieram, né? Tá do barulho. De repente, vários infectados aparecem. O som havia atraído eles. Elas correm, mas quando estavam prestes a fugir, Ellie cai e Riley tenta ajudar. Elas matam os infectados, mas infelizmente ambas são mordidas. Ellie no braço e Riley na mão. Tá bom, que nojo. Agora acabou. Ellie. Seu braço. Puta merda, fui mordida. Ai. Não.
Não, 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 não. Após a DLC, Riley morreu para a infecção, mas Ellie não. Foi aí que ela descobriu que era imune e foi até Marlene contar tudo o que aconteceu. E esse é o final de Left Behind. Mas apenas o começo da campanha principal, né? Bora continuar, carai! Depois de discutirem sobre a imunidade da garota, Joel, Ellie e Tess continuam sua jornada. Após sair da zona, passar por um prédio caído e enfrentar diversos infectados, eles chegam no ponto de encontro de manhãzinha. Pro azar deles, todos os vagalumes de lá estavam mortos, pois militares os acharam e os mataram. Tess fica furiosa e revela para Joel que esta era a sua última parada. Ela estava infectada. Minha nossa. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Verdade, né? Ele nem queria tá aí. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Ah, merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou vai virar morrer de uma qualquer dessas jeito. coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Mas se ele beijar ela, será que ele não vai ficar infectado? Eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Tess manda Joel procurar por seu irmão Tommy, já que ele tinha contato com os vagalumes. Ela se sacrifica para que o protagonista e a menina conseguissem fugir. Após despistar os militares, Joel decide fazer uma visitinha a um, entre aspas, amigo que lhe devia favores. Seu nome era Bill. Segundo Joel, Bill? com a ajuda de Bill, ele Bolseiro. poderia conseguir um carro para atravessar a cidade mais rápido. Após algumas confusões, eles conseguem chegar no esconderijo de Bill, mas não são tão bem recebidos Só Bill assim só. não. Ah, não. Bill é um cara um tanto quanto peculiar. Nada de bora Bill, gente. Não. Não, Bilbo. Finge que é Bilbo. Ele é um mecânico que vive sozinho em um Puta esconderijo vida. cheio de armadilhas feitas por ele mesmo a partir de sucatas. Não se sabe praticamente nada sobre sua vida antes da epidemia, e se ele já era estranho ou ficou estranho depois dela, né? Estranho por quê, Sidão? Deixa eu citar algumas características sobre ele. 1. Bill pode ficar facilmente irritado, e mostra isso o tempo todo com Ellie. 2. Quando na companhia de outras pessoas, Bora, ele é Bill. geralmente muito sarcástico e irônico. 3. Ele Aurochinho? costuma jogar xadrez sozinho. 4. Ele costuma falar consigo mesmo até na presença de outras pessoas. 5. Ele costuma espalhar bilhetes e lembretes para si mesmo em diversos lugares. 6. Ele não confia em ninguém e é paranoico quando se trata de alguém estar infectado. E 7. É bem provável que Bill seja homossexual, pois ele tem muitas revistas de pornografia gay em seu esconderijo e parece ter tido um relacionamento um tanto quanto interessante com seu ex-parceiro Frank. E essas são só algumas peculiaridades sobre o Bill. Após todos se acalmarem, Que Joel lembra isso, Bill Bill? que ele lhe deve favores e diz que precisava de um carro. Bill concorda em ajudar, mas diz que primeiro eles têm que achar as peças para o tal carro e principalmente o motor, já que ele havia perdido o seu. Eles passam a procurar pelas peças e o motor nos arredores do esconderijo e acabam entrando em um colégio após serem encurralados por infectados. No colégio, eles acabam enfrentando um bloater e após matá-lo, eles fogem de lá, indo parar na casa do ex-parceiro de Bill, o Frank. Você conhece esse cara? Frank, E quem é o Frank? era meu parceiro. Ih! Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. F casal. Ele tem mordidas.
aqui. E Acho que não queria se transformar, então... acho que não. Ai, já quero um anime yaoi dos dois, entendeu? Eles se amavam, eles faziam muitas coisas. Até que um dia ele foi infectado e falou: não quero que o Bill me veja dessa forma. Não quero me transformar em um zumbi, vou ter que me matar. Aí, até que chega esse dia e o Bill vê o Frank, namorado dele, que morreu enforcado. Ele fica: eu achei que ele tinha me largado, eu achei que ele tinha encontrado outro cara, mas na realidade ele tava pensando em mim. Não queria que eu o visse dessa maneira deplorável que os zumbis ficam. Nossa, Carol, já posso criar um yaoi aqui. Bill descobre que Frank havia roubado seu motor. Com isso, eles conseguem ligar o carro de Frank e fugir dos infectados dali. DLC Joel se despede de Bill deles. e continua sua jornada para achar seu irmão Tommy. Então agora cai fora da minha cidade. E agora eu vou chorar. Chegando em Pittsburgh, um homem no meio da rua começa a pedir socorro. Sabendo que era uma armadilha, Joel acelera para atropelá-lo e outros saqueadores aparecem, atacando Mas na realidade era tudo coisa da cabeça do Bill. Porque na realidade o Frank tinha um caso com outro cara. E aí esse cara tava contaminado, não contou pro Frank, se transformou e mordeu o Frank. Daí que o Frank fala: caralho, não quero me transformar em zumbi. E nunca foi por causa do Bill. Caralho, imagina! Nossa, já posso criar uma história disso. Agora um deixa, homem no meio da ver o rua vídeo. começa a pedir socorro. Sabendo que era uma armadilha, Joel acelera para atropelá-lo e outros saqueadores aparecem, atacando a dupla. O protagonista bate o carro e luta contra seus novos inimigos. E olha lá. Após eliminar todos eles, ele explica pra Ellie quem eram aqueles caras e conta que já foi igual a eles. Estes saqueadores, mais conhecidos como caçadores, eram um grupo de sobreviventes hostis que já estavam de saco cheio das zonas de quarentena e começaram a sobreviver por eles mesmos. O problema é que eles sobreviviam assassinando qualquer um que passasse por eles, pegando todas as suas roupas e suprimentos. Por isso queriam matar Joel e Ellie para pegar o que eles tinham e fortalecer o grupo. O que dá a entender é que Joel e Tommy sobreviveram dessa maneira por um bom tempo. Por isso Tommy tinha pesadelos constantes e consequentemente deixou seu irmão. A dupla continua seu caminho para chegar até Tommy, enfrentando diversos caçadores e entrando em muitas confusões. Em um determinado momento, Ellie salva a vida de Joel, que passa a confiar mais na garota e lhe ensina a usar uma arma. Mais adiante, ele inclusive a ensina a usar um rifle de caça. Dentro de um prédio, eles conhecem os irmãos Henry e Sam, que haviam se perdido de seu grupo e estavam fugindo dos caçadores. Henry tem apenas 25 anos, ou seja, a epidemia aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade. Ele cresceu na zona de quarentena de Hartford, onde seu irmão de 13 anos de idade, Sam, nasceu. Eles estavam em Pittsburgh à procura de suprimentos, já que os militares de Hartford deixaram a zona de lá. Infelizmente, eles bateram de frente com os caçadores e se perderam de seu grupo. Os irmãos revelam estar procurando pelos vagalumes também. Sendo assim, os 4 se unem e tentam fugir dos caçadores. Após despistá-los, eles passam por um esgoto, enfrentam diversos infectados e depois de sair do esgoto, enfrentam mais alguns caçadores novamente. Após matar um atirador de elite e destruir o carro blindado dos bandidos, eles se refugiam em um apartamento para passar a noite. O único problema era que Sam foi mordido. Sam? Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie, você tá bem? Aham. Ai, meu Deus. Sam? Oh, não. Sam? Henry, fique aí. Henry, Harry, o que você fez?
Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam, Oh, ok, calma. é sua culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É sua culpa. Henry! Henry, não! Oh, meu Deus! Pesado. Algum tempo se passou após a morte dos irmãos e o outono já havia chegado. Joel e Ellie finalmente chegam em Jackson County, na cidade de Wyoming, onde Tommy poderia estar. Para a sorte dos dois, Tommy estava refugiado em uma usina hidrelétrica com outros sobreviventes, incluindo sua esposa Maria, com quem ele casou havia não muito tempo. Os irmãos conversam e Joel quer deixar Ellie com Tommy. Segundo o protagonista, Tommy era mais experiente e poderia levar Ellie até os vagalumes com facilidade. Enquanto discutiam, a usina é invadida por caçadores e Nossa, após a mas não tem um batalha, minuto de Ellie paz. foge. Ela viu os irmãos brigando por causa dela e se sentiu culpada. Joel e Tommy vão atrás dela, enfrentando diversos caçadores no caminho. Eles a encontram em uma casa de campo abandonada e Joel Tem pra PC esse jogo? Foi de 2013, né? Deve ter. Quem sabe algum dia eu jogo. tem uma conversa bem séria com ela. Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim Quantas mesma. vezes nós quase morremos? Acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? Maria me contou da Sarah. Ellie? Eu... Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. Tem essa frase na Após se música, né? De resolverem, 7 minutos. Joel decide continuar com Ellie e Tommy diz que os vagalumes provavelmente estariam em uma universidade no Colorado. Eles vão até lá a cavalo, mas ao chegar à universidade, percebem que lá não há nada além de infectados e caçadores. Os vagalumes não estavam mais lá. Joel pega um gravador e escuta que os vagalumes voltaram para o Hospital St. Mary, na cidade de Salt Lake. Lá era e sempre foi o principal esconderijo deles. Ao tentar sair da universidade, Joel é atacado por um caçador e acaba caindo do segundo andar, sendo empalado por uma estaca de ferro, que abre um ferimento enorme em seu abdômen. Ellie ajuda Joel a tirar a estaca, mas ele fica muito tonto devido à perda de sangue e acaba desmaiando. Joel! Merda. Joel, aqui. Um pouco pálido o homem agora. Acorda, acorda. Precisa me dizer o que fazer. Vamos. Precisa acordar. Joel! Ellie leva Joel para um shopping próximo dali e estaca o sangue do ferimento com um pano e algumas fitas adesivas. Sabendo que seu amigo não teria muito tempo, ela o tranca em uma loja e vai à procura de remédios no shopping. Ela não consegue achar nada e de repente vê um helicóptero caído perto dali. Passando por alguns infectados, ela chega no helicóptero e pega o kit de primeiros socorros que estava lá dentro. Na volta, ela se depara com diversos caçadores. Eram os homens que ela e Joel enfrentaram na universidade. Como ela é uma menina de novo muito esses esperta, cara. ela sabe que ela não conseguiria enfrentá-los de mano a mano. Então, ela acabou usando os infectados para atacá-los, fazendo barulhos e quebrando coisas. E deu muito certo, viu? Ao chegar na loja de Joel, ela vê que esses caçadores estavam tentando entrar lá. E o que ela faz? Por incrível que pareça, ela enfrenta um por um e mata um por um, é claro, com uma ajudinha dos infectados, né? Após se livrar das ameaças, ela costura o ferimento de Joel e o amarra em seu cavalo, chamado Carlos.
e depois saem rumo ao desconhecido. Pra quem não sabe, esses eventos do shopping estão na DLC Left Behind. Algumas semanas se passam e o inverno chega. Ellie estava caçando alguns animais para comer quando nota a presença de 2 estranhos. Eles queriam trocar suprimentos com ela, mas a garota não confia neles e diz que só trocaria se fosse por remédios. David, que aparentemente era o líder, manda seu parceiro James ir buscar os remédios. Ellie aguarda o retorno de James usando o David de refém, enquanto o rapaz tentava ser amigo da garota. Ela não confia nem um pouco nele, e de repente os dois são atacados por infectados. Juntos, eles se livram dos bichos. Após as coisas acalmarem, David revela que ele fazia parte do grupo que Ellie e Joel mataram na universidade. A garota fica nervosa e James chega com um medicamento. Mesmo assim, David dá os medicamentos a Ellie e a deixa ir. Ela volta até a garagem de uma casa abandonada, onde havia deixado Joel. Ele ainda estava inconsciente, devido a uma febre das brabas por causa de seu ferimento, que estava extremamente inchado e infeccionado. A garota dá os remédios para ele e adormece. Logo em seguida, ela ouve alguns barulhos e nota que os capangas de David a seguiram. Ela decide distraí-los para que não achem Joel e com seu cavalo parte em direção aos caras. Seu cavalo morre e ela é nocauteada. Ela acorda em uma cela, vendo James cortando partes de um corpo humano. Então ela liga os pontos, né? Aquele grupo era de canibais. David tenta convencer Ellie de que ele é bonzinho, mas a garota quebra o dedo dele, o enfurecendo. Enquanto isso, Joel acorda na garagem graças aos remédios e percebe que Ellie havia sumido. Ele procura por ela e é agredido por 2 caçadores. Ele os nocauteia, os sequestra e os interroga. Vai a merda, cara! Ele disse que você queria! Não vou te falar nada! Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Enquanto isso, David e James pegam Ellie para matá-la. Ellie morde David e diz estar infectada. Na distração dele, ela mata James, pega sua faca de bolso e corre. Ela vai até um restaurante e David a encurrala lá, botando fogo no local. Em uma caça de gato ao rato, os dois se enfrentam e Ellie consegue matar o filho da puta. Olha a raiva desse golpe! Filho da puta! Caralho! Ellie! Para! Não toque em mim! Não! Sou eu. Olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Caralho! O tempo passa e a primavera chega. Os dois já estão bem próximos do Hospital dos Vagalumes. No caminho, Ellie entrega uma foto de Joel e Sarah que a esposa de Tommy havia dado a ela. Após fazer carinho em algumas girafas e inclusive enfrentar alguns infectados, os dois são abordados e levados pelos vagalumes. Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! Joel acorda no hospital ao lado de Marlene. Ela diz que Ellie foi levada para a sala de cirurgia, pois o Cordyceps que cresceu dentro dela sofreu algum tipo de mutação. E ao removerem o fungo, os médicos poderiam fazer uma engenharia reversa e criar uma vacina, uma cura para a infecção. Só que ela, Mas Joel se ela ia lembra morrer, que o né? Cordyceps cresce no cérebro do infectado. Ou seja, Ellie teria de morrer para que a vacina seja feita. Joel demanda que Marlene ache outra pessoa, mas o problema é que não há outra pessoa. A líder dos vagalumes manda expulsarem Joel do prédio e se retira. Em um ato de loucura, Joel reage, mata o guarda e vai atrás de Ellie matando tudo e todos que vê pela frente. Ele chega na sala de cirurgia, mata os doutores, pega Ellie e foge do hospital. Vamos. Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes. A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha.
Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. O que vocês fariam, hein, rapaziada? Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Caralho. É disso que eu gosto, entendeu? Isso aí é sempre a coisa que acontece nos animes. Que, ai, não, tudo bem, pode ir embora. Tá bom, ó, promete que não vem atrás da gente, né? Aí a pessoa vai, volta mais forte e continua enchendo o saco, fi. É isso, tem que mesmo matar. Se você quer salvar a menina, mata logo, sem compaixão, fi. Que, ai, não. Tá bom, eu confio em você. Aí sim, aí a pessoa volta e mata você. Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Caramba. Os dois voltam para a usina de Tommy. E esse é o final de The Last of Us. Peraí. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Não, mano, que ele mente Isso é o- pra ela, pô. Porque eles iam matar ela. Porque o fungo, ele fica no cérebro. Aí, pra achar a cura, né, teoricamente, iam ter que abrir a cabeça dela, pegar o fungo e estudar, entendeu? Só que ela ia morrer. Aí, ele fica sabendo que, tipo, ela ia morrer. Aí, ele vai atrás, mata todo mundo, salva ela e mata a chefe dos vagalumes, entendeu? Aí ele mente, fala, ah, não, tem muita gente igual você, eles até desistiram, não deu certo e tal, vamos embora, vamos pra casa. O final de The Last of Us. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer esse vídeo aqui. Muito Então, por bom favor, esse videozinho dele, acho que agora ele vai passar os créditos. Vai massa esse videozinho aqui, caramba. Então, pode ser que nem achassem, Mas, pô, da hora. Qualquer hora eu vejo o vídeo 2 desse aqui. Depois vou postar no YouTube, tá? Esse vídeo, então... Se vocês quiserem o 2, deixa o like desse aqui, que daí eu trago 2 também. Aí, tô falando igual youtubers. Chique.